Fala pessoal, vamos para o nosso último governo da República Velha. E quando a gente fala de República Velha, é importante a gente analisar que fizemos um estudo presidente por presidente, exatamente para que você não caísse numa armadilha de um dos temas caindo no Enem, você estivesse sem o resguardo histórico do período. Nós vamos falar exatamente do presidente Washington Luiz, o último dos presidentes do período. E claro, para a gente começar a conversar sobre o Washington Luiz, a primeira coisa que a gente precisa observar é como ocorreu a chamada eleição, de 1926. E aqui já chamo a atenção de vocês de um dado muito importante. Em nenhuma eleição na história do Brasil, alguém foi eleito com a votação maior do que a de Washington Luiz, certo? Então, assim, pode pegar qualquer período da República Velha ou posterior, que você não vai encontrar, certo, nenhum presidente que tenha recebido um percentual de votos como esse, 99,84% dos votos, enquanto o candidato Assis Brasil do Rio Grande do Sul obteve apenas 0,16%, ou seja, praticamente a totalidade dos votos foram para o Washington Luiz. E aí vem a questão, por que o Washington Luiz teve tantos votos? Porque depois, minha gente, do tumultuadíssimo governo de Arthur Bernardes, e aí você deve lembrar que no governo de Arthur Bernardes nós tivemos praticamente o governo inteiro em estado de sítio, certo? Devido principalmente, não quer dizer que foram só esses os fatores, mas principalmente, certo? Devido principalmente dos movimentos tenentistas, né? E aí a gente está falando dos movimentos tenentistas de 1924, né? 1924 e 1925, né? Que foi o da coluna Prestes. Ou seja, depois desse tumultuado governo em estado de sítio, agora já existia uma expectativa política muito grande em relação a essa passagem do poder, e aqui está se concretizando novamente a restauração da Aliança Minas-São Paulo. Lembrar mais uma vez para você, como uma dica, que durante a República Velha e, mais precisamente, durante a República Oligárquica, foram constantes os desentendimentos entre São Paulo e Minas. Isso é para você não cair na besteira de marcar numa questão do Enem nada relacionado à estabilidade política entre Minas e São Paulo durante todo o período. Até porque aqueles processos todos, somente, apenas, você sabe que isso aí está proibido na história e no Enem. Então, a restauração da aliança chegava, para tentar apaziguar o clima perigoso e instável desse governo anterior, e o Washington Luiz estabeleceu como lema de governo, a gente vai falar sobre isso exatamente, certo? Já que desde o Afonso Pena todos eles desenvolveram algum tipo de lema, né? E o Afonso, eu acho que você deve lembrar que era governar é povoar, o do Washington Luiz vai ser governar é construir estradas. Ou seja, graças à iniciativa do presidente Washington Luiz, nós vamos ter a implantação de fato aqui, e não em Juscelino Kubitschek, como muitos pensam, do que a gente chama de programa rodoviarista. Então a gente vai ter o desenvolvimento de um programa rodoviarista. Quando formos falar aqui das rodovias que ele construiu, a gente dá uma reforçada no assunto. Então, como era um governo de restauração, como era um governo de retomada de alianças, a primeira coisa que ele não renovou, foi o estado de sítio. Ou seja, durante o governo de Washington Luiz, nós teremos um governo sem a decretação dessa medida que dá mais poderes ao executivo e, consequentemente, estabelece o fim daquela isonomia, dos poderes entre o legislativo e o judiciário. Só que, embora ele tenha extinguido o estado de sítio, e embora ele tenha também fechado os presídios políticos de Arthur Bernardes, principalmente
né? O de Clevelândia, no Amapá, que foi dos presídios montados por Arthur Bernardes para botar seus opositores, né? O mais cruel de todos, mostrando assim um viés republicano e um pouco mais democrático por parte do Washington Luiz, né? Isso não quer dizer que ele tenha dado a todo mundo anistia, certo? Ele prometeu que anistiaria todos os presos políticos, né? Todo mundo que o Arthur Bernardes havia mandado para a cadeia, só que essa promessa não foi verídica, né? Já que os revoltados aí, né, aqueles que tinham participado dos movimentos de 22, 23, 24 e 25, ou seja, aquilo que nós já falamos aqui em cima e que chamamos de movimentos tenentistas, eles não foram anistiados. Outra coisa importante em relação a um atentado à democracia. Ele aprovou, certo, em 1927, uma lei chamada Lei Celerada, certo? É uma lei que pouco aparece nos livros de história, mas ela tem uma fundamentação. Ela vai criminalizar o Partido Comunista Brasileiro. Como assim? Como é que a gente pode saber? Lembre-se que a coluna Prestes, que se encerra no governo do Washington Luiz, ela tinha como líder, certo, um comunista. O Luiz Carlos Prestes havia aderido, né, ao Partido Comunista e o Washington Luiz considerava exatamente um perigo manter o Partido Comunista na legalidade, né, e fortalecer assim a posição do Luiz Carlos Prestes. Então, a partir daí, né, não existe o partido oficialmente comunista, ele vai ficar na clandestinidade. Aliás, nenhum partido na história política brasileira ficou tanto tempo na clandestinidade quanto o Partido Comunista do Brasil, né, que, consequentemente, isso vai ter efeitos lá na frente, mas a gente não vai antecipar nada. Do ponto de vista econômico, é importante observar, entre outras coisas, uma tentativa do Washington Luiz de organizar a economia brasileira, certo? Aqui, ó, em 18 de dezembro de 1926, ele vai estabelecer um decreto-lei chamado Decreto 5.108. Por este decreto-lei, ele determina, entre outras coisas, né, a criação de um lastro em ouro para fortalecer a moeda brasileira. Ou seja, o princípio, né, que já vinha sendo adotado pela maioria dos países, de que moeda forte é aquela que possui um lastro significativo em ouro, passou a ser, ou pelo menos tentou ser, né, implantado no Brasil. Você vai ver daqui a pouco por que isso não deu certo. E naquele momento, curiosamente, olha só, quem era o ministro da Fazenda do Washington Luiz? Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai ser exatamente aquele que vai derrubar o Washington Luiz, né? O autor do golpe de 1930, que vai tirar o Washington Luiz do poder. Então ele tinha sido exatamente o seu ministro da Fazenda, certo? Outra questão importante, até como forma de organizar e evitar que o Brasil passasse por novos sobressaltos sociais, ele cria em 1927 isso aqui, ó, o Conselho de Defesa Nacional. Você pode me dizer qual é a importância que isso tem? Sim, esse é oficialmente o primeiro órgão de inteligência, certo, a se formar no Brasil, né, para exatamente alertar, né, o governo sobre perigos, ameaças de motins e revoltas. Então esse é o primeiro a se estabelecer. O interessante nesse órgão é que ele vai ser o grande fiscalizador de tudo quanto de imprensa. E embora o governo dele não tenha sido um governo que censurou a imprensa, mas o Conselho de Defesa Nacional estava sempre de olho no que as manchetes dos jornais apresentavam, no que os rádios falavam, e volta e meia aparecia ali um crivozinho do serviço de inteligência mandando ou fechar um jornal ou fechar uma rádio. Então, embora oficialmente isso não tenha acontecido, né, ou não tenha acontecido essa questão diretamente relacionada à censura, ela aconteceu de forma discreta, mas aconteceu. Outra questão importante, e aí volta para aquela história do lema, é que no dia 5 de janeiro de 1927, o cidadão, né, o Washington Luiz, através de um decreto presidencial 5.141, João Marcelo, eu vou precisar decorar esses decretos? Não, mas a gente sempre informa, até como maneira de lhe proteger numa questão do Enem. Vai que aparece ali
no enunciado, e lembre-se que o Enem sempre dá as informações. Então aparece lá, segundo o decreto 5.141 do presidente Washington Luiz. Opa, peraí, ele criou alguns decretos importantes. Ele criou um, né, que estabeleceu o lastro em ouro, né, e ele criou um que criou esse fundo aqui, ó, certo? O Fundo Especial para a Construção de Estradas e Rodagens. Ou seja, uma parte dos impostos que eram arrecadados pela União passavam a servir para a construção de estradas no Brasil, né? E aí você vai ter, entre as estradas em destaque, certo? A conclusão da Rio Petrópolis, que não tinha sido concluída ainda, tinha sido iniciada, mas não tinha sido concluída, né? E nós temos também uma outra estrada importante, que foi a Rio-São Paulo. Para que você tenha ideia do tamanho da importância dessa estrada, antes dela ficar pronta, e foi uma das maiores obras da engenharia de estradas no Brasil até então, para você ter ideia do processo, uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, de automóvel, chegava a durar 33 dias. 33 dias. E agora, com essa estrada, certo, você poderia ir do Rio para São Paulo, certo, em 14 horas. Então houve aí um estreitamento entre as duas maiores cidades do Brasil, né, mostrando assim a importância dessa estrada. Eu sou um crítico do rodoviarismo porque o Brasil, infelizmente, ao longo de sua história, acabou abandonando suas ferrovias, ou o projeto de alargamento dessas ferrovias em nome de construção de estradas. E você sabe que para o escoamento de produção, principalmente de um país como o Brasil, que vive de commodities, que vive de produção agrícola, de minério e de outras coisas, o transporte ferroviário ele é fundamental. Ele não sobrecarrega as estradas, ele não acaba as estradas, ele não causa tantos acidentes nas estradas. Mas a partir de Washington Luiz, você vai ver que esse programa rodoviarista, conforme eu tinha dito a vocês, o próprio lema dele era governar é construir estradas. Nós vamos ter aí a acentuação cada vez maior dessa prática e dessa política. Então aqui estão algumas estradas, né, que serviram de exemplo para esse desenvolvimento rodoviarista no país. É tanto que, a partir do momento que ele cria tantas estradas, é ele também o pai disso aqui, ó. Foi o pai da Polícia Rodoviária Federal. Outro decreto do danado do presidente, o 5.083, que cria a Polícia Rodoviária Federal, que passa a ser o agente fiscalizador, né, de nossas estradas e que continua até os dias de hoje atuando. É também dele mais dois legados importantes, né? O primeiro, o Código de Menores, ou seja, a justiça dedicada aos menores. Isso é um avanço muito grande. Basta dizer que só há pouco tempo atrás, e a gente está falando de 30 anos, é que nós temos a celebração do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, salvaguarda do ponto de vista jurídico as crianças e os adolescentes brasileiros. Mas veja como Washington se antecipou nesse processo e estabeleceu assim a criação de um código penal, né, e civil para proteção dos menores de idade. E em 1927 ele cria a aviação do Exército, que era outra coisa que também não existia. Para isso foram adquiridos alguns aviões, né, vindos da Europa para compor essa aviação. Então, assim, do ponto de vista de algumas realizações, seu governo é bastante ativo. Entretanto, ele teve um mistério que fica caracterizado até hoje, não está na história oficial. Eu vou contar porque é muito interessante, né? No dia 23 de maio de 1928, Washington Luiz ele vai ser baleado dentro do hotel mais chique do Rio de Janeiro, o Hotel Copacabana Palace. Todos que estavam no hotel e uma parte da imprensa que fazia fofoca na época tinha dito que exatamente a marquesa, né, Elvira Witt, que era uma marquesa italiana chiquérrima, que era amante do Washington Luiz, se encontrava com ele lá. E todas as vezes que ela vinha da Itália e ficava no Brasil, ele a hospedava como uma sobrinha no hotel. Pois bem, nessa visita à sua sobrinha, ele acabou sendo baleado. Talvez uma discussão aí do casal, tudo, ele acabou sendo baleado por ela, quase morreu, foi socorrido, e aí, claro, tratava-se do presidente da República. E qual foi a desculpa que foi dada?
que o presidente, na verdade, tinha tido uma crise de apendicite e por isso havia sido transferido para o hospital com urgência e dessa forma sido tratado pelos médicos, né? O problema é que a questão ainda ficou mais perigosa. 4 dias depois, porque não puderam prendê-la, já que envolvia o presidente e aquilo tudo podia vazar, a jovem, a marquesa, foi encontrada morta no quarto do hotel. Ninguém sabe se mandaram matá-la, se o próprio Washington Luiz mandou dar fim à mulher para que ela não abrisse a boca. O certo é que ela morreu no hotel e a polícia deu uma versão que ainda hoje é contestada. Se você quiser, pode ler sobre esse assunto, né, que é uma coisa digna das páginas policiais, né, em relação ao presidente Washington Luiz, o homem baleado pela amante dentro do Copacabana Palace, mas que na verdade tinha se operado de apendicite. Temos um outro legado importante ainda no seu governo, que foi a visita do primeiro presidente dos Estados Unidos que veio visitar oficialmente o Brasil, né, o presidente Herbert Hoover, veio exatamente verificar, né, os trâmites e a política de estreitamento entre os dois países. O Brasil cada vez mais se aproxima dos Estados Unidos e se afasta, né, da Inglaterra nesse processo. Então o homem veio bater aqui e agora sim o principal fator para a gente fechar o seu governo. Foi no seu governo que o mundo sentiu a maior crise financeira de sua história. Em 1929, na chamada Quinta-feira Negra de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York, quebra e a crise iniciada em Wall Street ela vai afetar o mundo inteiro. E não só vai afetar os países da Europa mais conhecidos, entre eles a Alemanha e a Itália. Vocês sabem que essa conexão da quebra da Bolsa de Valores tem tudo a ver com a ascensão de Hitler ao poder, como também os países que tinham grande dependência em relação à economia americana. E o Brasil era exatamente um desses países. O impacto sobre o nosso maior produto foi muito grande, principalmente porque os Estados Unidos eram exatamente os nossos maiores compradores de café. Para que você tenha ideia do tamanho desse impacto, a gente está falando do seguinte, de uma queda das exportações de 70%, certo? E no preço da saca de café, que chegou a uma queda, de 90% em seu preço. Então a gente vai ter aí um abalo muito grande. E esse abalo afetou principalmente o estado mais rico e o maior produtor de café. Quem? São Paulo. E aí entra a crise política que a gente vai falar, certo? Principalmente na próxima aula. Por quê? Porque Minas e São Paulo tinham acabado de acertar um acordo, certo? De aliança novamente, em que fariam aquele velho rodízio, um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro. E agora vamos voltar lá para cima para a eleição. O Washington Luiz ele não era paulista, ele era carioca, mas era chamado por todo mundo de paulista falso, né? Ou paulista naturalizado, porque a vida toda dele foi em São Paulo. E ele tinha sido escolhido pela aliança para governar em nome de São Paulo. Então, pela regra da política dos governadores, o próximo deveria ser exatamente quem? Um mineiro. E o que é que o Washington Luiz fez? Devido à crise, certo? Do café e ter afetado dramaticamente a economia, principalmente do estado de São Paulo, o Washington Luiz decidiu não apoiar, certo, o Antônio Carlos de Andrade, que era o futuro presidente do Brasil e seria o principal candidato, e claro, iria ser eleito pelo Pacto dos Governadores e apoiar ali, por conta da crise, um candidato paulista, o Júlio Prestes. A eleição vai acontecer sob clima de divisionismo nesse país. De um lado, nós vamos ter São Paulo e todos os estados. Do outro lado, Minas, que não aceitou, e 2 estados que vão somar-se aos mineiros, certo? O estado da Paraíba, né, e o estado do Rio Grande do Sul. Assim, a aliança entre Minas e São Paulo, restaurada em 26 e que deveria durar aí mais décadas, se acaba em pouco mais de 3 anos. E agora, na eleição de 30, nós teremos aqui a crise que vai gerar exatamente a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, assunto de nossa próxima aula.